Boa noite a todos. Estamos iniciando aqui a nossa reunião semanal do grupo de mentoria e de autodesenvolvimento do Instituto Olos. Então, meu nome é Marcos Wunder, sou presidente do Instituto Olos e também coordenador aqui desse grupo. Então, esse grupo aqui, ele tem a cada semana novos palestrantes e trazendo temas novos e trazendo assim o autodesenvolvimento e trazendo assim mais informações para que cada um possa de uma certa na sua forma ter assim, um desenvolvimento pessoal. Então apresento hoje o nosso palestrante, especialmente convidado Luiz Romeu, né? Luiz Francisco Romeu, né? Essa que é o Na nome. verdade tem um pouco mais de nome aí no meio, mas vamos deixar abreviado. Eu já Deixa vou assim, falar. né? Tá bom. Né? Você foi apresentado também por uma pessoa, o Luiz, né, para ser palestrante aqui nosso e realmente você é muito bem-vindo aqui. E eu gostaria, sim, que você realmente se apresentasse e que você falasse, né, sobre o tema e já entrasse, né, dentro do desenvolvimento do que você preparou para a gente, né? Uma das coisas que o Luiz falou é fazer alguma coisa bem participativa, então fiquem à vontade para perguntar, para poder né, levantar a mão e trazer os seus depoimentos e perguntas, tá bom, gente? Luiz Romeu está com você. Ok, boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. E para mim é uma satisfação estar aqui e poder partilhar o que eu tenho aprendido sobre o tema ao longo do nosso último ano, né? Esse assunto que a gente vai abordar hoje, ESG, tem tomado bastante espaço na agenda dos executivos de uma maneira geral e tem assumido assim proporções gigantescas que a gente tem percebido, né? Eu sou psicólogo organizacional, né? Eu faço parte do grupo de excelência em coaching e mentoring do Conselho Regional de Administração e faço parte dessa célula ESG, de estudos do ESG. Eu sou, como eu falei, sou psicólogo organizacional, tenho uma trajetória, eu fui executivo de grandes empresas, Souza Cruz, Coca-Cola, PepsiCo, tive a oportunidade de fazer o startup da Vesper Telecom aqui no Brasil, e eu estou atuando como consultor desde 2002, né? E nessa trajetória de consultor, eu me especializei tanto na área de coaching e mentoring, e atualmente estou me especializando na área de conselho consultivo, tá? Então, eu queria apresentar para vocês. Eu posso começar a partilhar a minha tela? Pode, deixa passar para você aqui, o co-host. Pronto, pode compartilhar. Muito bem. Esse tema ESG, antes de começar a falar do tema, eu queria falar um pouquinho de mim, né? Eu queria mostrar minhas paixões aí, né? A primeira delas aqui é a minha família, né? Aqui eu estou com meus filhos, minha esposa, os meus netos, né? Isso aqui é uma oportunidade que a gente tem para passar um período. Todo ano a gente passa um período lá em Campos do Jordão, onde a gente tem uma casa. Então lá tem um friozinho muito gostoso que deve se assemelhar ao frio aí do sul, né? Minha outra paixão é motocicleta, adoro motocicleta, as viagens longas de motocicleta, como eu comentei agora há pouco, eu fiz uma viagem para o Chile, o ano passado eu fiz uma viagem por todo o Brasil, e é um esporte assim fantástico, né? Também ando muito de bicicleta, eu ando uma média de 80 quilômetros de bicicleta por semana, e também faço natação, né? Então essas são as minhas paixões aí, né? Bom, vamos entrar no tema, o que é SG, né? O tema ESG, na verdade, ele foi criado em 2004, né? Em uma publicação do Pacto Global, em parceria com o Banco Mundial. E o secretário-geral da ONU, o Kofi Annan, ele fez uma provocação para 50 CEOs que estavam nessa atividade
sobre integrar fatores ambientais, sociais e de governança no mercado de capitais. E ele exigiu que os executivos, né, assinassem esse termo de compromisso, né? E apenas 23 empresas concordaram em assinar este documento, né? E o documento era assim: who cares wins, ou seja, quem se importa vence, né? Então ele lançou essas três siglas aí, ESG, né, com esse propósito aí para esses 50 CEOs que estavam nessa reunião e apenas 23 que se dispuseram a assinar o documento. Mas muito antes disso, já havia uma preocupação dos ambientalistas, já havia na década de 60 e 70 uma consciência ecológica, né? E um ativismo ambiental. Desde essa época, a gente já ouvia falar em termos dessa preocupação ambiental aí, né? Em 1972, em Estocolmo, realizou-se a primeira convenção das Nações Unidas, e reunindo basicamente 113 países para discutir a questão da poluição do ar, poluição do solo e etc., né? E a partir de 1992, na ONU Rio, que nós tivemos aqui, nasceram as COPs, né? As Conferences of Practices, né? E já em 2015, a ONU acabou estabelecendo um plano global para erradicar, para guiar os povos e as nações em busca de um mundo melhor. E ela estabeleceu basicamente 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Mais à frente eu vou mostrar isso para vocês, tá? De uma maneira geral, nós estamos falando de sustentabilidade do nosso planeta e da humanidade em geral, tá? Então, basicamente, o que é ESG? O ESG, ele trata dessas três siglas aí, ambiental, social e governança, e é uma abordagem que vai avaliar o desempenho de uma empresa em relação a esses três fatores, tá? Basicamente, auxilia as empresas a identificar oportunidades e riscos, além de contribuir para um desenvolvimento sustentável. Hoje a gente tem visto aí várias iniciativas nesse sentido. As empresas têm feito esforços para implementar esse conceito, e isso tem requerido assim uma agenda muito complexa, né? Basicamente, quais são os três pilares aqui? O primeiro deles é o pilar ambiental, que refere-se ao impacto das atividades em si, tá? E na empresa, no meio ambiente. E aqui nós estamos falando da emissão de carbono, uso de recursos naturais, água, energia, a gestão de resíduos e efluentes, e a própria eficiência energética e a responsabilidade ambiental na cadeia de fornecimento como um todo. O aspecto social é basicamente a relação da empresa com as pessoas, né? As quais fazem parte do seu organismo, né? De funcionários. Aqui nós estamos falando, no social, a gente usa aquela expressão que está muito em voga hoje, que são os stakeholders, né? Que são os funcionários, é a comunidade, são os fornecedores, são os clientes de uma maneira geral, né? E, basicamente, o social ele trata dessa questão da diversidade e inclusão, que é um tema também bastante recorrente hoje em dia, né? Trata da segurança e saúde dos funcionários e a responsabilidade da cadeia dos fornecedores. Hoje, as empresas têm se preocupado da onde vem a sua matéria-prima, quais são os recursos empregados, qual é o tipo de mão de obra que está se empregando. Nós tivemos alguns episódios no Sul, aí, principalmente na região vinícola, de emprego de mão de obra, vamos dizer, escrava, né? Entre aspas. Isso teve uma repercussão extremamente negativa. Esse aspecto social, hoje em dia, ele acaba interferindo. Eu, como cliente, quando vou comprar algum produto de uma empresa, a gente inevitavelmente fica sabendo como é que é produzido isso. Nós tivemos problemas na Ásia e nos outros continentes de utilização de mão de obra infantil para produzir artigos esportivos. A reputação dessa empresa foi assim abaixo de zero, né? E basicamente toda essa questão ela tem que ser
tratada de uma forma muito responsável, ética e principalmente transparente. A gente tem visto aí nos balanços esse item, essa responsabilidade social, ela tem aparecido nos balanços da empresa, né? Isso tem nos chamado a atenção. E aí, dando continuidade, a governança. Na verdade, quando a gente está falando de governança, eu até acredito que a governança é que faz, que vai dar um impulso para o ESG. É a governança que cuida disso tudo. A governança, na verdade, ela trata a forma como as empresas conduzem os negócios, né? Ela envolve a estrutura de liderança, tá? As práticas, transparência na prestação de contas, código de ética e conduta, valores e cultura da organização, a ética e conduta corporativa e a forma de se relacionar com os stakeholders, a forma transparente, né? Quando a gente está falando de governança, governança tem muito a ver com cultura organizacional. E a governança, na verdade, ela deve ser discutida de cima para baixo. Tanto é que a gente tem percebido que os conselhos, tanto os conselhos de administração como os conselhos consultivos, têm tido um papel extremamente importante nessa questão da governança das empresas, né? Aqui, basicamente, é um recurso gráfico que a gente procura mostrar aqui, tanto na área de governança quanto ambiental e social, quais são as principais áreas que são abordadas aqui, né? Na governança, a gente tem o direito dos acionistas, a gestão dos riscos, a transparência fiscal e esse aspecto anticorrupção. No aspecto ambiental, a poluição, o que se produz de poluição, né? O uso de recursos naturais, a pegada ambiental, mudanças climáticas. Na área social, saúde e segurança, responsabilidade com clientes e impacto nas comunidades e direito dos trabalhadores. Essas são as áreas principais. Na verdade, a agenda ESG ela é muito mais extensa do que isso. Se a gente for ver, vocês podem pesquisar na internet, tem vários itens que compõem essa agenda do ESG, e para cada uma das empresas a gente encontra situações diferentes e estágios diferentes também de evolução. Me perguntaram outro dia, mas o ESG só funciona para grandes empresas? A resposta é não, ela funciona para qualquer tipo de empresa. Como é que você trata os seus empregados? Como é que você trata os seus clientes? Como é que você se relaciona com a comunidade? Como é que você se relaciona com os seus fornecedores, né? Então, basicamente, ela funciona em toda a cadeia. Qual é a importância do ESG para as empresas? Nessa área de gestão de riscos, né, o ESG ajuda as empresas a identificar e mitigar os riscos, né, principalmente relacionado a essas três questões. Quando a gente está falando mitigar os riscos, significa você, em primeiro lugar, você tem que identificar quais são os riscos inerentes ao seu negócio e depois de que forma você pode mitigar esses riscos, ou seja, riscos de eventos climáticos, exigências regulatórias em si, emissões de carbono, riscos associados ao uso excessivo de água, energia, que pode levar, obviamente, à escassez e aumento de custos. Com essa falta de chuvas que a gente tem tido, principalmente na nossa região aqui, logo mais nós vamos estar entrando numa crise energética, né? Então, as empresas realmente têm se preocupado em gerar programas de redução de gastos, principalmente de água, né? E nós estamos também falando de resíduos e poluição. Como é que tem sido tratado isso? Os efluentes e os afluentes em si. E a própria conformidade ambiental. Na área social, quando a gente está falando de mitigar riscos aqui, quais são os riscos? Nós estamos falando de direitos humanos, práticas principalmente que violam os direitos humanos, como o trabalho infantil e trabalho escravo. A falta de diversidade e inclusão, principalmente em mulheres em cargos de liderança. A gente tem percebido que tem sido uma preocupação nos últimos, vamos dizer, nos últimos anos, ter um aumento
participação das mulheres em cargos de liderança. Hoje, basicamente, principalmente nessa área de conselho, a gente tem visto um número crescente de mulheres atuando em conselhos de administração e em conselhos consultivos nas empresas e com muito sucesso, né? E aí nós Luiz, estamos... Oi, pois não. Luiz, deixa eu fazer uma pergunta para você. Pois não. Aqui no Brasil, por exemplo, existe, quais são as empresas, o qual a empresa, ou quais são as empresas que se destacam na aplicação do ESG, né? Você tem esse dado? Você poderia falar um pouco sobre isso? Tenho sim. Eu, inclusive, eu tenho até havia separado aqui as principais empresas que têm apresentado resultados significativos aqui. Uma delas, no final, eu vou mostrar uma relação das empresas e depois a gente pode Ah, tá. aprofundar Tá bom. isso Tá através de ok. pesquisa. Mas respondendo à tua pergunta, a própria Natura em si, tá? A Natura tem um compromisso de zerar aí as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2030. Além de intensificações como crise climática, desmatamento da Amazônia, que ela tem basicamente, ela trabalha com sementes e coisas muito naturais da nossa floresta amazônica, e a própria violação de direitos humanos. O Banco Itaú, só para vocês terem o Banco Itaú, na sua sede, quer dizer, é carbono neutro é 100%, e 100% da energia utilizada, ela vem basicamente vem de energia renovável. E ela tem uma participação muito significativa na área social, no chamado pela Saúde, onde ela aplica recursos financeiros em equipamentos médicos e hospitalares. Na região aí de vocês, vocês têm a Malvi, né? A Malvi Jaraguá do Sul. tem um programa fantástico que é Desfio, né? Quer dizer, ela tem um programa que ela recolhe roupas fora de uso, roupas que foram doadas, ela desfibra essas roupas e faz moletons, que são moletons, todos eles numerados, e devolve isso para a comunidade carente. Nós temos basicamente uma série de outras empresas, a Magazine Luiza, que fez um programa de inclusão social, ela desenvolveu um programa de trainees, mas para pessoas pretas, tá? Então, até isso gerou um problema, porque os brancos começaram a questionar esse papel, né? Tem a Faber-Castell, inclusive um dos diretores nessa área de sustentabilidade é um colega nosso. Depois vocês podem dar uma olhada no site da Faber-Castell e vão ver quantas ações eles desenvolvem. Eles catalogaram mais de 700 animais silvestres e lá nas fazendas deles, né? E todo o cuidado que eles têm na preservação do meio ambiente, no tratamento dos efluentes, na utilização da energia. Então, o Boticário também tem um trabalho bastante significativo aí, que é o movimento Refis, ou seja, é o recolhimento de embalagens plásticas, né, basicamente. E na Boticário, 56% das mulheres ocupam cargos de liderança, tá? Então, acho que eu respondi essa tua questão aí, mas mais à frente a gente pode aprofundar isso, tá? Tá ok, Ah, muito obrigado. ok. Ainda nessa área de mitigar riscos, na área de governança, a gente tem basicamente tratamento dos aspectos de corrupção e suborno, transparência e comunicação nas práticas do SG. A gente tem visto isso, inclusive a própria Bolsa de Valores tem um índice de sustentabilidade que ela fornece para os investidores para que eles possam escolher quais são as melhores empresas para se investir, né? E também a falta de independência do conselho e a falha na própria governança em si, tá? Isso basicamente são os riscos que devem ser mitigados. Qual é o outro aspecto que é extremamente importante para as empresas? A reputação e marca. As práticas do SG, elas contribuem para a construção de uma imagem
da empresa em si, né, perante investidores, clientes e sociedade. Acho que todos nós, como consumidores, nós conseguimos identificar no mercado as empresas que trazem uma boa reputação, né? A gente consegue, se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, cada um vai se lembrar de pelo menos uma empresa que tem uma reputação positiva, né? Ou então até mesmo uma reputação negativa, por ter utilizado mão de obra de uma forma inadequada, de ter causado algum prejuízo no meio ambiente, ou por ter apresentado algum problema na área de governança, né? Vantagem competitiva. Isso tem representado é um diferencial nas empresas que têm implementado o ESG. Elas tendem a se destacar no mercado e, principalmente, atrai investimentos e talentos. Hoje a gente sabe que a atração dos talentos não depende tão exclusivamente do salário que você paga, mas do ambiente, da cultura, do propósito da organização, de como a organização trabalha, como ela trata os seus funcionários, qual é o estilo de liderança que é aplicado. Então, isso tudo representa uma vantagem competitiva. O que pode ser feito para mitigar esses riscos aí, né, que a gente identifica? Tá? Implementação de práticas sustentáveis, engajamento dos stakeholders. Quanto mais você envolver os stakeholders, funcionários, clientes, investidores, fornecedores, em todo esse processo, fica mais fácil para você mitigar qualquer risco que você possa ter, né? E o fortalecimento de uma governança, tá? Através de transparência, independência do conselho e principalmente ética. Quando a gente está falando aqui de benefícios para adoção, é principalmente a atração de investimentos aqui. Nós temos visto aí vários indicadores, não só indicadores aqui no país, mas de fora também, que estão, de certa forma, facilitando a análise dos investidores em relação às empresas que estão adotando essas práticas, né? E que podem trazer um maior retorno para o investimento. A própria redução de custos em si. E as iniciativas ambientais, elas podem gerar economia de recursos operacionais. A gente tem visto algumas empresas aqui em São Paulo que têm envolvido seus funcionários para discutir essas questões, porque a gente tem percebido que tudo isso transita por uma área de cultura da organização. E a cultura, basicamente, ela se dissemina através da educação, de como você trata as pessoas, qual é a importância que você dá para o seu negócio, para a comunidade, para o meio ambiente. Ainda, a fidelização de clientes. Os consumidores, na verdade, estão cada vez mais exigentes e têm valorizado as empresas comprometidas com a sustentabilidade. Quando eu vejo uma empresa que tem um compromisso com a sustentabilidade e uma outra que não tem, e ela tem o mesmo tipo de produto, obviamente eu vou optar pela empresa que efetivamente tem um compromisso com esse conceito de sustentabilidade. O que eu estou pensando, não estou pensando para hoje, eu tenho que pensar para amanhã, para os meus netos, para as próximas gerações, o que eu estou fazendo hoje. E a gente tem percebido que as empresas têm se sensibilizado para isso. O engajamento dos colaboradores, que eu acabei de comentar. Na verdade, os colaboradores se sentem mais motivados, principalmente naquelas organizações que têm demonstrado esse compromisso social e ambiental. A gente tem percebido que um dos motivos de engajamento tem sido essa questão do envolvimento das pessoas na tomada de decisão, na solução de problemas e no enfrentamento desses desafios. Tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma questão que gostaria de estar colocando? Eu gostaria de Pois não. colocar um ponto que você tem abordado aqui amplamente, todos eles, né? Mas tem a parte econômica financeira.
uma empresa sustentável, e aí está a dificuldade de adesão de algumas empresas, porque ela vê muito a parte social, a gente trabalha marketing aí, a parte social, pessoas, etc. Mas a sustentabilidade de uma empresa é o que ela consegue gerar de lucratividade para poder existir, né? E só ela tendo lucro é que ela pode fazer tudo aquilo que um plano de ESG faz. E também você já abordou muito bem, quando a gente vai para qualquer empresa no fora do Brasil ou fundos de investimento, a primeira coisa que tem que ter é a questão a apresentação do plano de ESG, começando por essa questão econômica, financeira da empresa. E o resto tudo é consequência, né? Então, a adesão dos empresários tem que ser mostrada para eles como um programa de um negócio. Isso aqui não é abraçar uma árvore, é uma geração de negócios, né? E tem muitas oportunidades que vão gerando outros tipos de negócio no campo das energias renováveis, energias limpas. Então, assim, o lado econômico-financeiro é extremamente importante. Eu estou trazendo para a Europa, no mês de novembro, um grupo de brasileiros que tem o que apresentar para a comunidade europeia. E começa justamente por essa questão financeira e econômica, né? Era Você, isso. muito obrigado pela sua contribuição, e é bem por aí mesmo, porque isso tem sido uma preocupação, porque um dos entraves para a implementação do SG é essa questão econômica, porque a gente vai ver logo aqui na sequência quais são os principais desafios para a implementação, né? Primeira delas é a falta de padronização universal. E você estando na Europa, você deve saber que a Alemanha, ela tem um objetivo em 2026 que é para exatamente estabelecer essa padronização. E para que haja essa padronização, as empresas precisam fazer um treinamento, precisam realmente tratar desse assunto, envolver as pessoas, tá? E, obviamente, você tem custos para implementação. Em primeiro lugar, você precisa contratar um profissional de sustentabilidade para identificar todas as oportunidades e mitigar todos os riscos da sua empresa. Você precisa estabelecer um certo equilíbrio, que também não adianta simplesmente pensar em implementar o ESG se a empresa não tem receita, não tem lucratividade. O negócio tem que ter uma receita. Nós não podemos pensar também no curto prazo. O ESG é uma ação que vai demandar um plano de ação de muito tempo. Ela vai gerar resultados lá na frente, tá? Obviamente, a gente tem ouvido falar assim, bom, mas se não está dando receita, a empresa não está faturando, eu não posso implementar o ESG. Ok, você não pode implementar todo o SG, mas você pode estar fazendo alguma coisa do ponto de vista de governança, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social. Você pode implementar. Agora, vão haver regulamentações sérias que vão ser implementadas vão ser exigidas a partir de 2026, que todas as empresas que tiverem matriz na Europa e tiverem filiais aqui no Brasil para elas poderem exportar, para poderem enviar os seus produtos ou seus serviços para a Europa, vão ter que atender a essa padronização, a essa regulamentação, tá? Então, eu acho que é inevitável. É um movimento, é uma onda, tá? É uma onda, mas é uma onda positiva e a gente vê essa onda crescente, tá? É uma demanda que a gente cada vez mais vai estar ouvindo e são pequenas ações que representam grandes distâncias no futuro, tá? Então, basicamente, ainda a gente pode perceber que essas práticas sustentáveis, elas vão dar um futuro melhor para as organizações, para o mercado, para as pessoas. Prado, você está com a mão levantada? Pois não, Prado. Eu acho que o Márcio levantou a mão primeiro, Márcio.
Opa, desculpa, eu não estou vendo todos aqui. Vamos lá, Márcio. Obrigado, Prado, pela atenção aí, pela gentileza. Luiz, a Sim. pergunta é o seguinte: até onde os governos têm dado atenção, incentivo às empresas que mais têm se. Isso é em nível mundial, né? A pergunta é ampla, considerando o teu conhecimento. As empresas que mais têm se destacado na adoção de boas práticas de ESG, para fomentar isso. Entende a minha pergunta? Ó, não existe, Governos. entendi a sua pergunta. Até que ponto o governo tem incentivado isso, certo? Eu acho que eu não tenho uma resposta para essa tua colocação, mas eu acho que, de uma maneira geral, as empresas conseguem demonstrar, não só para a sociedade, mas mostrar para o governo que as suas práticas, principalmente em termos de governança, elas estão, e principalmente do ponto de vista social, elas estão, de certa forma, beneficiando o país, a região e o próprio governo em si, tá? Tudo isso, inclusive, vai de encontro ao próprio processo de arrecadação. Quanto mais a empresa faturar, quanto mais ela fidelizar os seus clientes, mais sucesso ela vai ter e, consequentemente, é um círculo virtuoso, né? Obrigado pela pergunta. Prado, Luiz, de uma maneira geral, existe ou não um processo concreto de conscientização dos funcionários das empresas sobre o ESG em seu ambiente de trabalho? olha, eu vou dizer para você que existe um processo, só que em vários estágios de desenvolvimento. A gente percebe, como eu mencionei, isso não está restrito apenas às grandes organizações, às organizações multinacionais, até às pequenas empresas, né? Por exemplo, você tem todo um desafio, que é um desafio diário e permanente, e tudo isso, obviamente, tem um custo, né? O custo de treinamento, de preparação, e principalmente de sensibilizar a liderança. Porque quem dissemina esses conceitos de sustentabilidade, de melhoria do meio ambiente, de você melhorar as relações interpessoais, de inclusão, de equidade, é a própria liderança que vai fazer esse tipo de trabalho no dia a dia. Agora, não existe as coisas a gente tem percebido em níveis muito diferentes. Tem empresas muito bem desenvolvidas nesse sentido e tem empresas que estão iniciando e tem empresas que não fizeram absolutamente nada. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande aí com o greenwashing, né? Quer dizer, essa é a questão da lavagem verde, que são, às vezes o camarada faz uma pequena ação e ele faz um marketing muito grande em cima disso, como se estivesse fazendo uma ação do SG. O mercado percebe isso, obviamente, tá? Então, viu, Prado, eu não acho que haja assim um movimento muito forte, mas tem sido uma preocupação constante, principalmente das grandes empresas. E até as pequenas empresas têm feito algumas ações, tá? Por exemplo, economia do dia a dia, racionalização da água, tratamento do lixo, tá? Contratação adequada de pessoas, a inclusão, diversidade, são esses aspectos que a gente tem percebido. Ok, Prado, obrigado. Walter, você tem uma pergunta? Boa noite a todos. Boa Eu noite, gosto... Walter. Primeiro, esse assunto para mim é um assunto apaixonante, é um assunto que há 34 anos atrás eu comecei a trabalhar, naturalmente não com esse nome de SG, mas na década de 90 nós começamos, eu trabalhava numa grande indústria petroquímica e começamos então, naquele momento, em função daqueles encontros mundial de meio ambiente, né? Começamos a implantação em 90, um pouco antes, apareceu os sistemas de gestão, ISO, né? Então, os sistemas de gestão foram aqueles que deram os primeiros passos dentro das organizações.
Então, eu tenho uma vivência, uma experiência, sou apaixonado por tudo isso, né? Passei por essas etapas todas, né? Eu fui responsável por uma das primeiras certificações ISO 14001, que era meio ambiente aqui, né? E trabalhei em uma indústria que se empenhou bravamente, né? E a gente desenvolveu ações não só dentro da própria empresa, mas na própria comunidade, inclusive no governo do município em que a gente estava instalado, né? Assim, trabalhos belíssimos, né? Isso foi feito aqui no estado de Pernambuco, né? Em Recife, através de uma indústria química que tem unidades no Rio de Janeiro e unidades aí no Rio Grande do Sul também, né? E o que eu noto, né, e o que eu observo é que todo aquele trabalho que nós realizamos extraordinário, né, talvez obedecendo ao ciclo, né, ele acabou, ao longo do tempo, reduzindo. Mas nós trabalhamos efetivamente na Agenda 21, trabalhamos como, eu estou falando aqui como empresa, né, trabalhamos junto com os três setores sociais, trabalhando com o município, com o terceiro setor, e desenvolvendo a Agenda 21 do município, a Agenda 21 do Estado, contribuímos como organização e como empresa. Naturalmente que isso trouxe uma repercussão muito grande a nível nacional, a empresa, né, nós aparecemos nas principais revistas ambientais do Brasil, né? Tivemos a oportunidade também de ser convidado a ir à Alemanha fazer visita nos processos que lá naquele momento, em 2002, né, estavam sendo desenvolvidos. E, como eu disse, eu sou um apaixonado por esse setor. Agora, o que me angustia um pouquinho é a continuidade, né? A continuidade. Hoje a gente vê falar, já não mais na Agenda 21, mas tem aí uma Agenda 2030, né? Tem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ODS, e tem São os uma 17, coisa né? É. é, aqueles 17, e tem agora uma coisa muito interessante, que inclusive eu já estou me envolvendo nesse processo, porque eu acredito, né, e eu acho que a gente precisa, todos nós profissionais, garantir a continuidade, né? Mas essa continuidade só vai ser garantida pela mudança de cultura. Mas tem uma coisa aí, alguém que falou em governo, tem uma coisa que tem a ver também, eu, pelo menos eu linko, né? Porque a gente tinha lá aquele conceito do three bottom line, né? Que era a visão da economia, do ambiental e do social juntas, que é o ESG, né? Só que agora traz aí uma nova nomenclatura, que é a Roupagem, né? governança, que é fundamental e importante. Mas só para finalizar, assim, eu diria que hoje tem um movimento que é cidades inteligentes, né? Movimento das cidades inteligentes. O governo do Estado de Minas Gerais já aprovou essa lei e provavelmente isso vai ser aprovada em todo o Brasil, porque é um compromisso do Brasil em atendimento a esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Mas o que eu queria perguntar, então, ao Prado é como é que ele sente, né, assim, essa questão, que também foi perguntada, a questão econômica, né? Mas como é que a gente então, que tipo de ação está sendo trabalhada para se ter essa sustentabilidade nesse desenvolvimento, né? É, é isso. Vou me prolongar muito, não, mas gratidão aí, Prado, pelas suas informações, porque você está trazendo que é fundamental e realmente tem aí nisso uma visão de futuro importantíssima que todos nós precisamos contribuir. Vamos lá, Prado. Bom, eu não sei se ele transferiu essa pergunta para mim ou para você, mas eu tenho muito prazer em dar minha opinião. Na verdade, eu acho que esse processo de descontinuidade ele poderia ser desacelerado se houvesse um processo de conscientização inteligente. Eu vou dar um exemplo prático que eu faria se tivesse poderes para isso em empresas, né? Se eu fosse o CEO de uma empresa. É uma inteligência prática. A partir deste ano,
nos processos de avaliação de desempenho dos funcionários, deve ser inserido um item sobre ESG. Então, normalmente os processos de avaliação de desempenho têm vários itens. Tem o item de produtividade, aí tem um monte de perguntas e uma avaliação qualquer sobre a contribuição do funcionário em relação à produtividade da área dele. Outro item é relacionamento com os colegas, tem lá várias perguntas e assim por diante. São vários itens com várias manifestações dos funcionários mediante as perguntas. E, naturalmente, isso tem uma avaliação que, na linha de comando, desde o CEO até lá embaixo, vai fluindo como informação estratégica. No caso da ESG, começaria de uma certa forma, mesmo que demorasse um pouquinho no espaço e no tempo, a fervilhar um pouco o processo de conscientização. As respostas no começo do processo seriam vagas, seriam vazias, mas se o processo fosse implantado com seriedade, as respostas dos processos seguintes seriam cada vez mais concretas, porque os líderes iriam procurar pôr em prática o que é necessário para que os seus liderados tivessem, entre aspas, boas notas, né? E isso na cadeia de comando chegaria até o CEO principal. Então, isso que eu chamei de uma inteligência prática para evitar um processo ou pelo menos diminuir o ritmo de um processo de descontinuidade e incentivar um processo de continuidade ao SG nas empresas. Inserir no processo de avaliação de desempenho dos funcionários. É isso. Mas obrigado, Prado, legal. Mas eu reforçaria que todo e qualquer processo dessa natureza, ele deve começar top-down, ou seja, de cima para baixo. Se não houver um compromisso efetivo, se isso não estiver no sangue, não estiver no propósito da organização, esquece. Se você tiver uma mudança do principal executivo e ele não der importância para isso, toda a organização não vai ter sucesso. Tá? Tanto é que a gente tem observado que as organizações que têm tido sucesso na implementação do ESG é porque o principal executivo acredita. Isso está ali no dia a dia, na agenda dele. Faz parte do processo de treinamento, de contratação de pessoas e de manutenção de pessoas que acreditam nesse processo. Nós tivemos uma conversa com o nosso colega, e o principal, esse colega da Faber-Castell, e uma das principais dificuldades que ele teve foi exatamente de estabelecer o comprometimento por parte da liderança, que é a liderança que vai disseminar. Então, qualquer processo para ter continuidade, além dessa ideia legal que o Prado deu, de colocar isso no processo de avaliação de desempenho, ele deve fazer parte do dia a dia da organização, em termos das quais são as conquistas, quais são as realizações, quais são os benefícios que isso traz, não só para a empresa, como para a comunidade, para a sociedade de uma maneira geral. Tá? Ok? Então, acho que respondemos aí a tua questão, né? Sim, o Walter tem a mão levantada aí, né? Deixa eu só complementar. Primeiro, eu concordo aí com o Luiz Romeu, né? Tudo passa pela alta gestão, pela alta direção, é o principal. Tanto isso é importante que as próprias atualizações das normas ISO, né, para meio ambiente, saúde e segurança do trabalhador mudou, né? Na sua nova versão, ele retira aquela figura do representante da administração e joga toda a responsabilidade na alta direção, né? Eu achei isso fantástico, porque é isso mesmo, a alta direção tem que dar esses caminhos. Naturalmente, os incentivos aí que o Prado colocou ajuda no processo, né? Mas como a minha vida foi nesse intermediário, né? Eu estava entre o trabalhador e a alta direção, né? Muitas vezes, a gente tem muita vontade, muita garra de fazer, mas não consegue fazer se a alta direção não der o apoio completo a essa situação, né? Queria aqui só rapidamente também
por exemplo, ações que eu acho fantásticas, ações da indústria química mundial, né, que poucas pessoas talvez não conheçam, mas existe um programa mundial da indústria química que vocês podem acessar, chamado Responsible Care. Aqui no Brasil foi adotado pela BIQUIM desde 1992, Associação Brasileira da Indústria Química, que tem o nome de Atuação Responsável, né? Então, se vocês acessarem lá, vocês vão ver coisas que a indústria química, né, tem cuidado, tem feito nesse sentido, no ISG, da proteção ambiental, etc. E também eu gostaria, como se falou nos aspectos econômicos, é só citar um livro que eu li também há muitos anos atrás e que talvez dê um direcionamento para as empresas transformarem as ações ambientais e sociais em resultados econômicos, que é um livro chamado Capital Ambiental, né? Se vocês não conhecem, eu sugiro que vocês dêem uma lida. É um livro antigo já, mas que traz essa visão e essa perspectiva da economia que é importante. É bem Obrigado. lembrado isso daí, viu, Walter? Realmente esse resultado aí, esse livro é muito interessante, eu tive a oportunidade de lê-lo, e ele realmente já fazia esse tipo de abordagem, né? O resultado que você traz através dessas ações práticas, né? Só para reforçar um ponto aqui, bem na linha do que o Walter mencionou, quando eu falei em inteligência estratégica para a conscientização do funcionário, eu mencionei e quero reforçar de que isso tem que começar de cima para baixo. Ou seja, no processo de avaliação de desempenho, de cima para baixo. O principal executivo da empresa, o CEO, ele avalia os seus C-levels, e esses sucessivamente até o nível mais baixo. Nesse processo de avaliação que começa de cima para baixo, esse quesito do ESG começa de cima para baixo. Então, de uma forma ou de outra, absolutamente há respostas que na hora pode não ter, mas que começa a haver a preocupação em ter, em buscar e assegurar ações de cima para baixo para assegurar a existência dessa prática e a conscientização dos funcionários. E a gente tem percebido no dia a dia, nas conversas informais, a gente conversa com profissionais de várias áreas, você fala assim, e aí, como é que está o ESG na tua empresa? Ah, está começando, ainda estão pensando em fazer, etc e tal. Agora, gente, como eu mencionei para o nosso colega que está na Europa, a partir de 2026 tem um novo marco regulatório aí. Todas as empresas que prestam serviços ou que vendem seus produtos ou que fornecem para a Europa vão ter que se adaptar em termos de sustentabilidade e estratégia, tá? Me Ok, uma forma... permite, Pois não. Luiz, Sim, só para você ver que todo esse tema ele sai do ambiente interno que a gente está falando, mas ele tem justamente isto que você está falando, um país que aconteceu comigo agora, recentemente, em novembro do ano passado. A Comunidade Europeia cobrou de Portugal qual era o plano que ela tinha de incentivo para esses programas que estavam debatidos na ONU. Como não tinha, o primeiro-ministro foi exonerado. E o Ó, a primeiro-ministro foi seriedade do exonerado. negócio, hein? Ele foi exonerado, porque quase correu o risco de Portugal ser excluído da Comunidade Europeia. Então, ele teve que dissolver o Congresso em novembro, convocar novas eleições para fevereiro deste ano, para apresentar o plano e nomear um ministro para isso. Então, você veja que isso transborda a questão interna, né? Ela está no nível mundial, internacional, etc. Mas ela movimenta a máquina também dos governos, porque os incentivos, hoje, já em Portugal agora, é 80% de incentivo para a empresa que quiser se instalar com esses programas. E 20% só que o proprietário tem que colocar. Então, você vê que tem, além desse aspecto interno das pessoas que a gente está olhando, tem muito no outro patamar político e econômico.
Você está falando das ODS, não é isso? Das 17 ODS, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não é isso? Eles estão aí dentro também, os ODS, mas os ODS são 17 e muitas empresas não vão conseguir cumprir os 17. Ela tem que incluir, ela tem que escolher quais o que ela vai se dedicar, vai botar no foco deles, né? Mas os ODS é mundial, é uma coisa. Os objetivos são da Agenda 2030 também, continuam lá. Eu tenho visto vários relatórios aí, e é bem como você falou, dificilmente uma empresa vai conseguir atender os 17 objetivos, mas tem empresas que já estão atendendo 4, 3, 6 objetivos sustentáveis, né? Mas legal, obrigado pelas contribuições aí. Dando continuidade aqui, custos iniciais. Aí, acho que nós já falamos sobre os custos iniciais. Primeiro, você tem que contratar um profissional de sustentabilidade, tá? E aí a gente percebe, tem que ter tecnologia, tem que ter processos para controlar todas as evoluções, todo o próprio desenvolvimento. Especialista, capacitação, tudo isso tem um custo. Você precisa treinar as pessoas, precisa tirá-las do trabalho para capacitá-las em relação ao ESG, em relação a cada uma dos processos, cada uma das ações que a empresa vai adotar em relação ao meio ambiente, em relação à utilização dos recursos naturais, a própria avaliação dos riscos e oportunidades, né? E o comprometimento da alta direção. Isso é realmente fundamental para o sucesso do ESG. Isso está no processo como um todo. E, fundamentalmente, gente, mudança cultural. É o que você falou logo no início, Walter, de por que não prosperou? Porque provavelmente isso não foi inserido, não foi incutido na própria cultura da organização. Tá? Requer uma mudança de mentalidade. Hoje a gente percebe as crianças hoje, quer dizer, meu neto se pegar algum papel no chão, jogado na rua, ele fala, pô, olha aí, os caras não têm educação, jogaram o papel no chão, como é que é isso? Que a gente já percebe uma sociedade, uma geração mais preocupada com isso daí. Então, a gente percebe a mudança de mentalidade é alguma coisa muito séria nesse processo, né? E ela deve estar integrada com a estratégia do negócio. Qual é a minha estratégia? Eu tenho uma estratégia em relação ao meu negócio e essa estratégia tem que ser divulgada, tem que ser difundida e tem que ser inserida na própria cultura. Qual é o propósito da organização? Ainda, ele não está restrito a grandes organizações, como eu falei, e as métricas do ESG consideram toda a cadeia de fornecedores. Se eu sou um fornecedor pequeno de uma grande organização, com certeza essa organização vai exigir que eu adote procedimentos ou processos que estejam de conformidade com a legislação, que eu esteja utilizando mão de obra adequada, que eu estou dando condições adequadas para o meu pessoal, que eu estou trabalhando com diversidade e inclusão, além da qualidade do meu produto. E nós estamos falando de liderança sustentável. Ela deve pensar na empresa, na sociedade e no próprio meio ambiente. Então, tem um trabalho muito sério para ser feito aí com a própria liderança em si, tá? E esse preparo da educação, ele passa por... Preparo da liderança, ele passa por quê? Educação e conscientização. Esse é um trabalho que não tem fim, é apenas início. Todo dia a gente tem novas regulamentações, novos processos, novas formas de fazer as coisas, novos insumos, novos desafios sociais que a gente vem percebendo. E a liderança tem que ser preparada em relação a isso. A outra questão aqui é o próprio alinhamento com visão e valores da empresa. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente percebe muitas organizações que têm uma visão, missão e propósito lá na recepção. Aí você entra na sala de um diretor, o telefone dele toca, 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 ele não atende. Aí a gente pergunta, muito bem, tem ali foco no cliente, como é que está isso? Como é que é esse valor em ação? Como é que a gente observa isso no dia a dia? Então, a liderança tem que estabelecer um alinhamento muito forte com esses valores e a própria visão da organização.
Engajamento dos stakeholders. De que forma que eu envolvo a comunidade? Se a minha empresa está inserida num ambiente que ela não é um ambiente tão favorável, de que forma que eu posso envolver essa comunidade no dia a dia da minha empresa? De que forma ela pode contribuir para o sucesso da minha organização? A definição clara de metas e indicadores de desempenho. O próprio Prado mencionou isso, que nos processos de avaliação a gente tem como avaliar quanto o indivíduo está comprometido com o ESG, tanto na parte social, quanto na parte ambiental e na parte de governança. Para o desenvolvimento de talentos, a gente sabe que hoje temos uma dificuldade muito grande, não só na captação, mas no desenvolvimento de talentos. Hoje em dia, a gente percebe que os indivíduos que não têm uma identificação com o propósito, com os valores da organização, ele vai embora. Não é só salário. E a liderança, ela é fundamental para que haja esse engajamento e esse desenvolvimento e esse vínculo com os funcionários em si, tá? E a liderança pelo exemplo. Aqui é walk as you talk, quer dizer, você realmente fala conforme você anda, efetivamente. Tá? Então, não adianta eu ter um discurso muito bonito, mas uma prática que não funciona. Tá? Quais são as tendências e melhores práticas em ESG? Em primeiro lugar, essa economia circular. A gente tem visto aqui, a economia circular aqui, basicamente, ela está baseada em 3 pilares aqui. Primeiro, a redução de recursos naturais. Tá? Segundo, a maximização dos próprios recursos. E terceiro, a reutilização dos recursos. Eu acabei de mencionar há pouco a questão do programa da Malve, né? Que é desfibrilar, desmanchar os tecidos e, a partir daí, fazer novas roupas com esse tecido, inclusive utilizando até alguma coisa em termos de PT, né? A gente tem visto uma expansão crescente dos brechós. Eu não sei se vocês aí no Sul têm visto isso, mas a quantidade de brechós que a gente vê aqui em São Paulo, né? Roupas sendo recomercializadas, né? Em bom estado, né? Garrafas PET, recicláveis em geral, né? E a própria agricultura regenerativa, tá? Então, basicamente, isso a gente pode estar considerando na economia circular. A própria diversidade e inclusão, promoção de uma cultura organizacional que valoriza a diversidade. A gente tem visto no ambiente de trabalho várias situações, pessoas tatuadas, pessoas com cores de cabelo diferente, pessoas com várias culturas, religiões, etc. Energia renovável, investimento em fonte de energia limpa e sustentável. A quantidade de fornecimento de energia, tanto energia eólica quanto energia solar, ela tem aumentado significativamente. A gente tem observado que as empresas, inclusive a própria a Heineken, ela tem um programa muito legal e ela está conseguindo partilhar isso com a comunidade através de um programa específico. Você se cadastra e você acaba utilizando essa energia que ela gera na fábrica, que é para utilizar na própria produção e na comunidade também. Tá? E a transparência de dados, divulgação, transparência de métricas e indicadores de ESG. Eu tenho observado nos relatórios das empresas em si que tem espaço não só para as ações sociais, mas também de governança e os aspectos que têm sido trabalhados do ponto de vista de ambiente. Em termos de quais são as principais métricas que a gente vê aqui, né? Então, em termos ambientais, a gente tem emissão de carbono, consumo de energia e gestão de resíduos. Esses aqui são apenas alguns exemplos. Podem ter mais exemplos dependendo do tipo de organização. O social, diversidade de gênero e etnia, inclusão,
Satisfação de funcionários. A gente tem visto também muitas pesquisas de clima que têm considerado essa questão de como é que as pessoas percebem a organização, como elas sentem que a organização está tratando essas questões, inclusive nas pesquisas de clima, isso tem sido levantado o aspecto do SG. E o próprio investimento na comunidade. O que ela tem feito para a comunidade, do ponto de vista de educação, de melhoria das condições. E governança, a própria independência do conselho, para que o conselho possa ter uma atuação mais efetiva, a remuneração executiva, políticas anticorrupção e compliance, que nada mais é que atendimento da legislação em si. Tá? Quais são os principais benefícios e resultados observados do SG aqui? Admiração. O primeiro deles é a admiração pela sociedade. Como eu falei, cada um de nós, se eu perguntar, deve ter uma empresa, falar assim, puxa, eu admiro essa empresa pelo tipo de ação que ela está fazendo, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista ambiental, ou até mesmo pela governança. Nós tivemos um caso muito recente aqui, o caso das Americanas, né? Todos vocês sabem, a Americanas realmente apresentou um problema muito sério nos seus balanços aí. E muitos executivos foram envolvidos nesse processo e estão sendo criminalizados em função disso daí. Traz boa reputação, fortalecimento da marca em si, relação sólida com a comunidade e atração, principalmente atração de talentos, que a gente já mencionou aqui. Atração de investidores. Para que a empresa possa continuar, ela precisa de investimentos. E os investidores estão muito atentos. Hoje, na própria Bolsa de Valores, nós temos um índice de sustentabilidade que é apresentado para os investidores das empresas que mais têm se destacado. E aumento de engajamento dos funcionários. Tá? Basicamente, em termos da ODS, a ODS foi desenvolvida em 2015 pela ONU, e ela tem 17 objetivos, e ela, basicamente, aqui é um apelo global, né, para proteger o meio ambiente e acabar com a pobreza. Tá? Isso já foi mencionado. Quais são os próximos passos? O que a gente percebe aqui, como fazer? Esse mapear aqui é identificar qual é o propósito da empresa, identificar quem são os seus stakeholders, quais são as forças e vulnerabilidades que a empresa tem, e até construir uma matriz SWOT para identificar quais são as oportunidades, os riscos, etc. Tá? Aí, essa implementação, ela passa por definir as metas do SG, incorporá-las na estratégia da organização e, basicamente, treinar todos os funcionários, tá? Pensar o que eu quero alcançar com o ESG. Eu quero simplesmente impressionar o mercado? Eu quero atrair investidores? Eu quero engajar os funcionários? O que efetivamente eu quero? Tá? E eu tenho que definir metas aqui e como eu vou avaliar isso. Eu tenho que traduzir metas que sejam consistentes e que sejam mensuráveis. Tá? Incorporar, que está basicamente na mensuração, como é que eu vou incorporar essas questões na operação do meu negócio? Quais são os indicadores de performance para acompanhamento? Quais são os indicadores-chave de desempenho para mensurar os avanços do ponto de vista de implementação do ESG? E o engajamento, nós estamos falando basicamente de divulgar os esforços e os resultados para todos, não só para os funcionários, mas para os clientes, para a própria comunidade, para os fornecedores em geral. Tá? Empresas aí, respondendo à pergunta do Marco, nós temos basicamente a Natura, a Ambev, o Boticário, Bradesco, Nestlé, a Faber-Castell que eu mencionei, o Itaú, a PepsiCo. A PepsiCo tem energia solar em todos os seus veículos. A PepsiCo é a empresa que produz os salgadinhos da Elma Chips, né? Ela tem nos seus carros de distribuição energia solar.
Magazine Luiza, no processo de diversidade e inclusão, a Unilever, com vários programas sociais internos, a Danone e a Malvi, que a gente já comentou. Muito bem. Qual é a conclusão que a gente pode tirar disso tudo aqui? Tá? Que, na verdade, é uma grande cobrança do mercado financeiro por práticas que garantam essa sobrevivência de uma empresa a longo prazo. Ou seja, nenhuma ação do ESG deve ser adotada pensando no curto prazo. Nós devemos pensar o ESG a médio e longo prazo, porque é algo que vai ser exigido por toda a comunidade, por todo o mercado, né? E o propósito de uma empresa e seus valores têm sido muito considerados pelos investidores e o consumidor final. Eu não coloco meu dinheiro numa empresa que realmente não tenha um propósito muito bem definido, uma prática que seja uma prática adequada, uma forma de tratar a sociedade, uma forma de tratar os seus funcionários que não seja adequada. Fundos de investimento colocar a sustentabilidade como condição para aportes financeiros. Isso está sendo, assim, um tópico muito significativo. E a sobrevivência dos negócios depende da continuidade da espécie humana, fortemente ameaçada pela crise climática emergente. Nós vimos aí o que aconteceu no sul do país, foi uma tragédia, realmente, está sofrendo essas consequências até agora, né? E a sobrevivência dos negócios depende, obviamente, de tudo isso, tá? Então, o que a gente percebe é que o ESG não é uma receita de bolo, não tem uma receita pronta que pode ser aplicada de uma forma igual para todas as empresas. Cada empresa tem o seu estágio de desenvolvimento, tem o seu propósito, tem a sua forma de fazer negócio e, basicamente, tem ações mais simples e ações mais complexas que vão depender do tipo de negócio, tá? E, além do mais, cada empresa tem uma necessidade específica. Só para a gente ter uma ideia aqui, eu fiz um quadro das ondas de inovação, tá? E aí, desde 1785, a primeira onda, 1845, a segunda onda, 1900, 1949, a terceira onda, 1950, 1990, a quarta onda, que é a onda que o Walter mencionou, petroquímica e eletrônica, né? E 1990 a 2020, que é a quinta onda, redes digitais, software, novas mídias, tá? E o início da inteligência artificial. E agora a sexta onda é sustentabilidade. Sustentabilidade virou moda, tá todo mundo falando de sustentabilidade. Fala, é sustentável o teu negócio? Né? Quer dizer, então, esse conceito de sustentabilidade, ele está realmente permeando todo o mercado e todas as empresas, tá? Minha gente, eu digo sempre o seguinte, que, como sempre acontece, né, tem quem seja contra, tem gente que é a favor, tem gente que se importa com isso, tem gente que não se importa, tá? Tem gente que usa esse conceito apenas como estratégia de marketing, e realmente tem gente que olha para isso como um futuro e se prepara e se preocupa com a história que estão escrevendo, tá? Então, é um movimento que eu percebo, é um movimento da nossa vida, né? E não apenas para os negócios. A sustentabilidade tem que estar em cada um de nós, tá? É no lixo que a gente recicla, é na água que a gente utiliza, é o que a gente devolve no nosso relacionamento no dia a dia, tá? É isso aí que eu tinha para apresentar para vocês. Esse assunto não se esgota aqui. Eu sugiro que depois vocês pesquisem, comecem a. É apenas para instigar, para a gente poder aprofundar esse conceito, pesquisar e começar a praticar um pouco mais. Márcio, você tem alguma coisa? Você queria fazer uma pergunta? Estou vendo que você está com a mão levantada. Opa, não está Não, teu. foi só uma breve reação das palmas Ah, aí. Obrigado, parabéns pela sua explanação. Vem muito bem a calhar, justamente como você deixou bem claro aí para esse momento que estamos vivendo, né? É, na nossa vida em sociedade, né? Tem a ver com a nossa. Isso passa
costumo dizer que tudo começa na casa da gente, né? Começa na casa da gente, na nossa família, vai pelas empresas, vai pelas organizações e vai pelas relações humanas e sociais, né? Eu acho que esse mote da sustentabilidade, isso aí não tem mais volta, né? O momento é esse, né? Aquilo que você deixou bem claro aí, que marcou muito aí na tua palestra agora no final, né? Tudo depende do ser humano, né? E essa, e essa questão que a gente está vivendo aí, muito motivada aí pela preocupação com os aspectos climáticos, né? Nós estamos sob extremo risco, né? Mundial, né? Então, nós temos que cuidar bem da nossa mãe terra, né? E isso precisa passar por toda a nossa, precisa fluir pela nossa existência aí, por onde quer que nós formos, por onde quer que nós andamos, trabalhamos, tudo que nós fazemos, nós temos que estar atentos a isso. E realmente esse é o grande mote do ser humano hoje. Parabéns, obrigado. Muito obrigado. E eu diria o seguinte: governança é como a gente gerencia as coisas e a nossa vida e a nossa comunidade, né? Ô, Cláudio, você está com a mão levantada? Eu não estou vendo você aí. É, tá. Agora apareceu? Apareceu. Não, é o seguinte, eu achei muito interessante nessa proposta da ESG, né? Já tenho ouvido falar, agora para você entender melhor, mas eu tenho visto aí que tem gente que é contra isso. Você sabe me dizer por que que tem gente contra essa proposta da ESG? Eu não sei, ou pode ter, eu não sei, realmente é difícil de responder isso daí, mas tem gente que não vê benefício, né? A mesma coisa quando a gente tem empresa de fundador e os filhos, ele manda os filhos para estudar fora, né? E aí o filho volta para a empresa e cheio de novas ideias, ele fala, não, mas eu não vou mudar, sempre foi feito dessa forma, por que que eu vou mudar? Por que que eu vou inovar, né? Quer dizer, como eu falei agora no final, sempre acontece que tem gente contra, gente a favor, gente que dá importância ou não. Mas isso é um movimento. E esse movimento está sendo, vamos dizer, ele está contagiando as pessoas, está contagiando o ambiente, está contagiando as empresas. Está todo mundo falando em sustentabilidade. E a gente, quando começa a entender o que é sustentabilidade, a gente começa a aplicar isso no nosso dia a dia. Tá? Então, eu diria o seguinte: as pequenas ações que a gente faz hoje representam grandes distâncias. Essa nova geração que está chegando, ela está chegando com uma nova filosofia. As pessoas procuram um emprego hoje onde elas se sentem bem, onde elas se identificam com os propósitos da organização, onde a organização traduz os mesmos valores que ela tem. Então a gente percebe isso. Agora, por que as pessoas são contra? Porque é a própria natureza humana. Tem gente que é contra tudo, gente que é a favor de tudo, gente que é contra algumas coisas e a favor de outras coisas, né? Mas legal, Cláudio. Obrigado aí pela resposta. Boa noite aí para todos e todas aí, tá? Ok, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou passar depois essa apresentação para o Marcos e ele pode repassar isso para vocês, tá? Mas é apenas uma dica, vocês têm material muito farto hoje na própria internet para estar pesquisando e aprofundando esse assunto, tá ok? Muito obrigado pela oportunidade. Ok, eu também agradeço muito a tua presença, né, Luiz Romeu, tá? A tua presença, ela é uma indicação do Yamada, né, que está presente hoje aqui também, né? Então, eu fico realmente muito agradecido e impressionado também por todas essas informações aqui, que eu também não conhecia e tinha um grande interesse em conhecer. Então, realmente foi assim, uma palestra bem esplêndida, fantástica, atingiu assim os objetivos muito de uma forma magistral assim, né? Tá aí o Luiz Bom, aí, Amada, né? Tudo bom? eu me comprometo, Marcos, eu vou mandar para você o nosso e-book que foi construído lá no grupo de Excelência e Coaching, o grupo que se destinou a pesquisar esse assunto, né? É, Certo, e esse e-book ele traz uma série de informações muito práticas e você pode distribuir isso para o pessoal, tá ok? tá certo, tá certo. Eu vou distribuir então, né? Também isso aí. E se alguém tiver ainda alguma pergunta, quiser trazer alguma
né, uma consideração, alguma coisa está em aberto ainda por aqui. Aí vocês têm o meu LinkedIn e o meu telefone também, e é WhatsApp também. A gente pode estar se comunicando, eu passando alguma informação, respondendo alguma questão. Se eu não souber responder, eu não sou um especialista no assunto, eu sou um generalista. Eu tive a oportunidade de, no último ano, estudar esse assunto em profundidade, e eu trouxe apenas alguns flashes para a gente poder refletir e começar a pensar em adotar algumas pequenas ações no nosso ambiente, nossa comunidade, empresa, etc. Tá? O Marcos, se me